Oiê! Hoje vamos falar sobre naturalismo. Bom, naturalismo é um assunto um pouco polêmico, porque ele vai levar um ideal depois, futuramente na história, para algumas outras pessoas, então não é um assunto que eu gosto tanto assim de falar, mas tem que estudar para prova, então vamos estudar. Vambora. O naturalismo basicamente é um realismo exagerado. Ele é pior. Não que o realismo seja ruim, mas o naturalismo é um realismo piorado. Tipo assim, ele vê o pior no ser humano. Tipo, o realismo, ele retrata o que é a realidade, o real, né? O naturalismo, ele vai piorar a realidade. Então, ele vai ver o aspecto mais doentio, os aspectos mais negativos da sociedade e do ser humano. Então, é isso que ele vai analisar e ele se passa no mesmo contexto, basicamente, do realismo. Então, bom, o naturalismo é entre ciência e religião, ele chuta a religião e abraça a ciência, então tudo é relacionado ao naturalismo, é ciência, 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 grava ciência na sua cabeça. Tanto é que eles não faziam romances, eles faziam romances de tese, ou seja, eles faziam romances para comprovar teses científicas, então era tudo embasado em uma ciência. Então, por isso que tudo tinha que ser detalhado, então, por isso. O determinismo, que é característica do naturalismo, justificado pela ciência e por algumas teorias de alguns filósofos aí, falava que o homem é produto da raça, do tempo ou do momento, ou do meio. Ou do meio não. Desses três. Da raça, do tempo e do meio. Ou momento. Tempo histórico, enfim. Isso, ele dizia que as raças, né? Ele falando disso, ele tá ensinando que as raças têm raças superiores e raças inferiores, as etnias. E o tempo diz que define e o meio também, ou seja, como que você vivia. O meio, né? Não é o tempo, é o meio. Como que isso acontecia. Então, isso são coisas que você não consegue evitar. Então, o naturalismo acreditava nisso e todas as teses vão ser com base nisso. Por exemplo, Aloysio de Azevedo, ele fez, né? O Cortiço, o Mulato e Casa de Pensão. Os próprios títulos, você nem precisa ler a obra. Só de você ver o título. O Cortiço, meio. Mulato, raça. Casa de Pensão, meio. Então, já tá mostrando aí basicamente. O Adolfo Caminha, bom crioulo. Crioulo, raça. Então, dá pra você ver, né? Só pelo nome das obras. Então, nomes importantes do naturalismo, Aloysio de Azevedo e Adolfo Caminha. Anota aí. Tá. Já falei do determinismo, já falei do romance de tese. Agora, tá. Tem a caricatura, mas eles eram detalhistas. Isso é importante citar, porque assim como o realismo, eles eram totalmente detalhistas. Então, eles citavam detalhe, justamente por causa da tese científica. Já falei também. Agora, vamos falar sobre isso mais do determinismo, consequência do que acontecia no naturalismo. O determinismo, ele determinava, né? Determinava se um homem, ele era fracassado ou de sucesso. Ou seja, se ele era fracassado, ele não era um ser evoluído. Se ele tinha sucesso, ele era um ser evoluído. Só que, para eles, você ter uma patologia social ou uma patologia que seria física, você é zoomorfizado, ou seja, você não é racional. Se você tem uma patologia social, você não é racional. Ou seja, inclusive, eles viam o sexo como uma super perversão. Então, por exemplo, homoafetividade era uma patologia. Então, se você era um homossexual, você era não racional. Ou seja, eles podiam te retratar como: o cara rosnou, a mulher rosnou. Te associar a um animal, tipo um cavalo, um urso, um leão, sei lá, pode te associar. Zoomorfização nunca vai ser boa, porque você tá tirando a racionalidade do ser humano. Então, animal, morfização, transformar. Então, só vai ser zoomorfização quando você transformar um ser humano em um animal. Se falar assim, a mulher estava rodeada por tripas de peixes. Não é zoomorfização, porque ela só estava rodeada, não quer dizer que ela é um peixe. Então, só vai ser zoomorfização, isso foi uma questão de PEC, inclusive. Só vai ser zoomorfização se
falar assim, mulher é um peixe, igual um peixe. Ou então a mulher rosnou, a mulher miou, sei lá. Isso é zoomorfização. Então, zoomorfização é transformar as pessoas em seres não racionais, que são os animais. Patologia social podia ser qualquer coisa. Podia ser uma mulher que não teve filhos, então ela tinha uma patologia social. Alguma pessoa que tinha algum escândalo, alguma coisa, ela era dada como não racional, porque ela foi consequência da sua raça, tempo e meio. Então, por causa disso, ela é não racional. E assim eles justificavam esse preconceito, né? Então, enfim. Temos... Tá, eu acho que foi isso. Já falei do fracasso, a mulher, tal, o sexo, a Luísio, o Adolfo. Enfim, foi tudo. Eu acho que é isso, basicamente. Lembrem que o naturalismo foi na mesma época do realismo, então eles vão ser parecidos em alguns aspectos, mas também bem diferentes em outros. Eles são bem elitistas e chatos com isso. Eles são... sabe, esse determinismo é surreal e... Enfim, eu acho que já passei tudo que vocês tinham que saber. Espero que eu tenha ajudado. Boa sorte na prova.